Eu gostaria de compartilhar com você hoje uma história que está em Atos 12, a partir do verso 5. A palavra do Senhor diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, presos com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Que palavra gloriosa, que palavra poderosa. Eu creio que chega um tempo na nossa vida que a obra é realizada, que o milagre acontece, que Deus nos liberta de cativeiros, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais. Quando nós temos contato com a palavra de Jesus, com a pessoa de Jesus, pela ação do sangue de Jesus, pela intervenção do Espírito Santo de Deus e juntamente com uma igreja amorosa que ora, milagres acontecem. E essa história vem resgatar para mim tantos ensinamentos que o Senhor quer nos rememorar, que talvez todo mundo que vai me ouvir já ouviu, já sabe, mas que o Espírito Santo traz de novo para nos relembrar, para nos rememorar, porque é tempo da gente pôr essas verdades em prática, para que o nosso caminho venha prosperar e para que tudo que a gente fizer, a gente seja bem-sucedido. E nós somos bem-sucedidos quando nós atentamos para o ensino da palavra de Deus. Quando nós atentamos porque a palavra nos ensina. Mas a princípio eu quero falar com você aqui de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Eu acredito que o filme chama Apenas Mais um Homem. Depois eu vou pesquisar e eu ponho o nome do filme nos comentários. E esse filme me impactou muito, por quê? Porque era a história de dois irmãos e um dia eles estavam brincando. Eles eram pequenos na infância e eles estavam brincando. E aí um irmão, ele deu um golpe no outro e o irmão ficou desacordado. E o irmão que deu o golpe ficou desesperado, porque ele achou que ele tinha matado o irmão. Ele tinha matado. Mas, na verdade, o irmão estava só desacordado. E lá na casa onde ele morava, o filme conta isso. Tinha um quadro. Um quadro, eu acredito que era um quadro, assim, uma pintura que tinha a ver ou com a Bíblia ou com a mitologia de uma pessoa matando a outra. E o pai dele, parece que no quadro estava escrito não matarás, e o pai dele exortou ele, falou com ele. E aquilo que aconteceu com aquele menino foi tão forte na emoção dele, na alma dele, nas percepções dele, que ele mudou. Ele cresceu, ele se tornou um rapaz. E no filme mostra que ele começou a namorar, só que ele está vivendo um contexto de guerra. E ele é chamado, como um rapaz sadio, para ir para a guerra. Só que esse rapaz, ele vai para a guerra de uma maneira diferente, porque ele se recusa a usar as armas que os soldados que iam para a guerra usavam. Porque o que aconteceu com ele na infância, dele bater no irmão, dele agredir o irmão, dele dar um golpe tão forte no irmão, aquilo lá mexeu tanto com ele,
a maneira como o pai dele abordou, a maneira como ele viu o quadro na parede da casa dele, não matarás, aquilo lá impregnou ele. E ele aprendeu que para com o semelhante, nós não devemos golpear, nós não devemos vingar, nós não devemos agir com violência. E ele aprendeu essa lição pequenininha. Então, quando ele chegou na época de ir para a guerra, ele deu muito trabalho para os superiores dele. Por quê? Porque ele não queria usar armas, ele não queria usar fuzil. E por causa disso, porque ele contrariou o que a maioria fazia, porque ele foi contra o que acontecia, aquele sistema da guerra de fuzil, de armas, ele foi punido, ele ficou preso, ele apanhou, ele sofreu muito lá naquele contexto militar, porque ele assumiu para a vida dele um novo estilo de vida, e o estilo de vida dele era não matar pessoas. E isso é um ensinamento para mim e para você. E a palavra de Deus, ela tem exemplos, ela está recheada de exemplos de que a gente aprende, exemplos fortes. E às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida para aquilo nos marcar, para que a gente venha aprender grandes ensinamentos e lições que Deus quer imprimir em nós. Porque eu acredito que o Senhor, ele imprime a palavra dele, os ensinamentos dele no seu povo, pela palavra, pela mediação do Espírito Santo. E aqui eu lembro daquele versículo que diz assim: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o contexto da história que eu tenho para contar aqui hoje é sobre Pedro. Pedro, ele vivia num tempo que a igreja de Jesus era perseguida. O que Jesus ensinou, o que Jesus viveu, a morte de Jesus, ela revolucionou a história, ela revolucionou homens, ela revolucionou aquele tempo, porque o evangelho de Jesus, ele transforma vidas, ele resgata vidas, ele regenera vidas, ele liberta vidas, ele traz as pessoas da morte para a vida, da cegueira para a visão, da insensatez para a sabedoria, da violência para a pacificação. E Pedro, ele estava fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus pessoalmente comissionou ele. Jesus um dia teve encontro com Pedro na praia, e Jesus falou para ele: Pedro, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Porque Jesus, ele nos compara como ovelhas. E eu não sei se você já teve contato com ovelha, mas eu já tive contato com ovelha, já criei ovelha em casa, e hoje eu tenho ovelha numa chacrinha da minha sogra. Então, ovelha, ela é submissa, ela é sujeita, ela é ensinável, ela é dependente, ela segue. E ela é uma presa fácil, por isso que ela precisa de direção. E nós, como ovelhas, nós precisamos de direção. Por isso que nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. Deus levanta pessoas como pastores, que Deus confia a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de preservar as ovelhas, de alimentar as ovelhas, de levar as ovelhas para ambiente de refrigério, de proteção, de cura, de cuidado, de zelo, de amor. E Jesus chamou Pedro para essa dimensão. E Pedro começou a fazer a obra. Só que Pedro, Tiago e João, eles tiveram contato com um rei chamado Herodes Agripa. E Herodes, ele decidiu, na cabeça dele, matar Tiago, que foi um dos discípulos de Jesus. E matou Tiago ao fio da espada. Isso aí é uma coisa que pode nos chocar e mudar nossa percepção.
Porque nós achamos que, como discípulos de Jesus, nós não adoecemos, nós não passamos por fatalidade, nós não experimentamos tragédias, nós não experimentamos injustiça, nós não experimentamos perigos. E não tem nada disso, porque a palavra diz, a palavra do Senhor diz, e Paulo escreveu em suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, que por amor a Jesus, nós somos postos à exposição da morte, da destruição, todo dia. E nós somos considerados como ovelhas para o matadouro, para a morte. E Pedro, ele viu o seu companheiro de ministério morrer, assassinado, por ordem do rei Herodes. Imagina como que estava o coração dele. Falar, Deus, mas a gente está te servindo, em espírito e em verdade. Deus, nós deixamos a nossa profissão, nós abrimos mão do nosso eu, porque servir a Jesus é você abrir mão da sua vontade, do seu eu. E se alguém nunca te falou isso, a pessoa está te privando da verdade, porque Jesus, ele deixa registrado na palavra, e o que está registrado na palavra, nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, porque senão nós estamos negligenciando, omitindo. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer e o bem não faz, nisso está pecando. Então, os servos de Deus, eles padecem, eles sofrem, eles são perseguidos, eles são caluniados, eles são mal interpretados, eles são acuados, eles são julgados, eles são espreitados, eles são lidos pelo mundo. Nós somos como cartas que são lidas pelo mundo. E Pedro, ele podia estar com essas questões no coração, de pensar, Jesus, nós deixamos tudo, nós passamos por tanta coisa, porque, gente, servir a Jesus é uma caminhada, é uma maratona, é muito tempo, são várias estações, é um percurso, são caminhos, às vezes caminho de tempestade, caminho de deserto, caminho de vale, caminho das águas, de dificuldades, é uma jornada, é a jornada da fé, é a maratona da fé. E Pedro já tinha passado tanta coisa, e ele passa por esse momento que perde Tiago. E não bastasse a morte de Tiago, aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam tão tomadas do carnal, do ego. E quando a gente está tomado pelo ego, pelo carnal, nós somos instrumento do mal. Nós somos instrumentos do maligno. Porque quando nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, podemos ser instrumento do mal. E Pedro um dia foi. Porque o Pedro um dia, ele falou para Jesus, Jesus, coitadinho do senhor não vai morrer. E Jesus, que tinha discernimento do Espírito de Deus, falou para ele, arreda-te, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava falando, o diabo estava falando na boca de Pedro. Olha que coisa. E se você não acredita no que eu estou falando, vai lá no texto. Eu vou colocar nos comentários depois. Vai lá e confere. Lê lá. Esse momento, quando Jesus expulsa e repreende, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Jesus fala isso para Pedro, quando Pedro fica com dó dele e Jesus está falando para ele, preparando ele, que Jesus ia morrer. Sabe por quê? Porque Jesus prepara o povo dele. Jesus prepara o povo. Tem um versículo na palavra de Deus que eu gosto muito, que diz assim, que não acontecerá nada sem que o Senhor venha trazer revelação, trazer as claras, através dos seus profetas. Então Deus avisa quando as coisas acontecem. E Deus tem as maneiras dele de avisar.
Às vezes por sonho, às vezes por uma visão, ou às vezes usando uma pessoa que Deus tem um dom. Mas a verdade é que Deus alerta o seu povo. Deus traz alerta das coisas que vão acontecer. Então Jesus estava alertando Pedro que ele ia ter que passar pela cruz. Porque viver com Cristo o evangelho de Jesus é o evangelho da cruz. Jesus passou pela cruz, pela morte, e eu preciso passar. Eu preciso morrer para a velha Francis Lane. Eu preciso morrer para o meu ego. Eu preciso morrer para o meu jeito. Pela maneira como eu ajo, pela maneira como eu aprendi, pela maneira que eu vejo, para viver, para submeter à vontade e à maneira de Jesus. O querer de Jesus. E eu só vou conhecer mediante o entendimento pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos pedir. E Provérbios fala que nós que temos falta de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, nós devemos pedir para Deus, porque Deus nos dá. E o Espírito Santo, nós devemos pedir. O Espírito Santo é que nos ensina. O Espírito Santo, ele é o nosso professor, nosso orientador. Ele nos faz entender a palavra de Deus, aquilo que Deus quer de nós, que nós lemos na palavra e que nós descobrimos. E Pedro, ele passa por esse momento. E o rei, ele gostou tanto de ver o povo empolgado com a morte de Tiago, porque às vezes a gente gosta da muvuca, da violência, do pampeiro. E a multidão gostou da morte, do assassinato do Tiago, discípulo de Jesus. E aí o rei falou, vou prender Pedro. Está perto da Páscoa, então eu vou matar Pedro também. E a igreja de Jesus viu aquilo e a igreja se reuniu na casa de uma mulher chamada Maria. E essa mulher recebeu esse povo na casa dela e a igreja começou a orar. A igreja do Senhor Jesus começou a orar. Eu imagino que eles oraram, Jesus, poupa Pedro, Jesus. Jesus, não permita que Pedro venha ter o mesmo destino que Estevão, que foi o primeiro mártir. Não permita, Jesus, que Pedro morra como Tiago morreu. Então a igreja amava Pedro. Isso é um alerta para nós. Irmãos, nós precisamos buscar em Deus amar o povo de Deus. Nós precisamos amar. Nós precisamos voltar para 1 João. 1 João, o Espírito Santo, ele instrui João, que foi irmão do Tiago, que foi assassinado, a escrever sobre o amor. A escrever como o povo de Deus deve se portar. O que nós devemos buscar para a nossa vida como nascidos da água do Espírito, como um povo que nasceu de novo, como um povo regenerado. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos regenerados. O velho homem morreu e nós temos que viver uma vida nova. Mas essa vida nova que nós precisamos aprender, nós vamos viver, nós precisamos aprender. E nós vamos aprender com o ensino da palavra. Nós vamos aprender com a oração. Nós vamos aprender com a busca na presença de Jesus. E aquela igreja, ela se reúne na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar por Pedro. E a Bíblia diz que eles começaram a orar incessantemente. Sabe o que é orar incessantemente? É orar com perseverança. É orar sem desistir. É orar, é insistir em oração, é permanecer em oração. E eles estavam reunidos, eles amavam Pedro, eles amavam aquele irmão. Irmãos, e nós precisamos ter amor para a gente poder interceder. E nós precisamos buscar para a nossa vida isso. E Jesus nos ensina a amar. Talvez a gente não aprendeu a amar aonde nós nascemos, com as pessoas que convivemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos alcança. E o Espírito Santo de Deus
Um dos frutos de quem tem o Espírito Santo de Deus é o amor. E ele vai nos alicerçando no amor. E aquela igreja se reúne em amor, porque aquela igreja não queria ver Pedro perecendo, morrendo prematuramente. E aquela igreja se reúne, sai do comodismo, porque, irmãos, orar é a gente sair do comodismo, é a gente levantar mais cedo, é a gente ir para a igreja de madrugada, é a gente ficar tempo junto, é a gente abrir mão de descanso, de viagem, de lazer, para estar junto como igreja, como grupo, para orar, para se colocar num lugar de oração intercessória. E Deus deseja que eu e você nos levantemos em oração intercessória para que pessoas sejam preservadas. Agora há pouco eu gravei um vídeo lá no Instagram e eu falei dessa palavra de Pedro sobre uma outra abordagem. E lá eu conto um exemplo de um pastor que me marcou muito sobre oração intercessória, sobre preservação de vida por causa da oração intercessória. E Pedro, ele foi preso. E eu quero te dizer que o mal, nós temos um inimigo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Quando você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de prática pecaminosa, vivendo algo que não é bom para você, porque pecado gera morte. E uma coisa que muita pouca gente fala, mas que na Bíblia tem, é que pecado ele traz consequência. Deus ele perdoa os nossos pecados, e eu quero até aqui citar um versículo que diz assim, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos redime, ele nos limpa dos nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados, elas ficam. As consequências dos nossos pecados refletem na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E a Bíblia, ela ensina isso, a palavra de Deus ensina isso, que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então Deus, ele perdoa o nosso pecado, mas nós colhemos as consequências do nosso pecado. E na Bíblia tem vários exemplos de homens e de mulheres que colheram as consequências do seu pecado. Foram perdoados, foram reintegrados, foram regenerados, mas viram a consequência do seu pecado na vida dos seus filhos, da sua descendência e do povo de Deus. E Pedro, ele estava preso ali. E o que eu acho interessante, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto, é que Pedro estava muito preso. Havia um portão de ferro, havia 4 escoltas de guarda guardando ele. Havia um guarda do lado, um guarda do outro, dentro da cela, e ele estava com 2 correntes. E essa prisão de Pedro era uma prisão física. Como existem muitos homens e mulheres no Brasil que estão presos nos presídios e que a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar. Nós precisamos orar para essas pessoas. Nós precisamos ir nesses lugares, pregar a palavra. Obreiros se levantarem para ir nesses lugares para pregar o evangelho, lá nos presídios, porque Jesus fala sobre isso, que quando ele voltar, ele vai falar para mim e para você: Francislene, eu tive preso e você não me visitou. E aí? Por quê? Porque eu deixei de fazer a obra lá nos presídios. Eu deixei de orar, eu deixei de ir, eu deixei de evangelizar. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se mobilizar para fazer esse trabalho também nos presídios. E as pessoas que já fazem, a gente tem que bater palma e tem que abençoar, tem que elogiar e tem que ajudar, pelo menos em oração. E Pedro, ele estava bem guardado, fisicamente. Mas o que eu quero falar aqui é sobre espiritualmente. Às vezes Satanás nos mantém no cativeiro de correntes de pecados, de mágoa, de ressentimento, de amargura, de gente que a gente não perdoa, de orgulho, da gente ouvir a palavra de Deus e virar as costas para a palavra de Deus, não querer ouvir a palavra de Deus. O pastor prega a palavra, a gente ouve a palavra, mas a gente não põe a palavra em prática, a gente vira as costas e faz do nosso jeito. E faz mais,
busca pessoas que pregam a palavra do jeito que a gente gosta de ouvir, do jeito que o nosso coração quer. Jesus, ele não prometeu para ninguém dinheiro. Jesus não prometeu para ninguém prosperidade. Jesus não prometeu para ninguém que a gente não ia adoecer, que tudo que eu quisesse Deus ia fazer, que todas as minhas orações seriam respondidas. Aliás, quando eu era criança, na sala da tia Lloyd, na igreja, eu aprendi que Deus, ele tem 3 respostas para nós: sim, não e espere. E nós precisamos aprender o sim, o não e o espere. Nós precisamos buscar isso em Deus. Pedir que Deus trate o nosso caráter, porque às vezes a gente não sabe esperar. E o que eu acho interessante é que Pedro, ele estava preso com 2 correntes. Era como se o mal dissesse para ele. O mal era como o governador, né? Aquele poder, que era o Herodes, dissesse com aquela atitude: eu te prendi e daqui você não sai. Você está preso, você está cercado, você está aprisionado, tem portão de ferro, tem guardas, tem correntes e você não vai conseguir sair. E quando você sair daqui é para eu te matar. E é isso que o mal quer fazer comigo e com você. Quando nós abrimos brecha. E o que é abrir brecha? Abrir brecha dá lugar. Abrir brecha é desobedecer o que a palavra de Deus diz. O que na palavra de Deus diz que é pecado é porque não faz bem para mim e para você. Porque vai gerar destruição na minha vida, na sua vida, no meu casamento, no seu casamento, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Vai abalar e vai afetar a igreja do Senhor Jesus, porque afinal de contas a igreja é formada de famílias. E se a família está doente, a igreja está doente. E Pedro estava ali preso. E eu quero levar essa palavra, essa meditação hoje para uma outra dimensão espiritual, não física, não do presídio, não da cadeia, mas uma prisão espiritual. Será que eu e você, o diabo, nos tem mantido num cativeiro espiritual? Se eu tenho vivido a minha vida de orgulho, de não pedir perdão, de não perdoar pessoas, de achar que eu sou dono das coisas, o diabo tem me mantido no cativeiro, na corrente do orgulho. Ele me mantém amarrado. E eu estou falando aqui para o povo de Deus. Eu estou falando para o povo de Deus. Porque Pedro, ele era discípulo de Jesus. Ele era um homem comissionado. Ele era um homem que ele fez a obra. Já estava com Jesus há muitos anos. Mais de 3 anos. Mas ele estava preso. Por quê? Porque o mal não queria que Pedro pregasse. O mal queria que Pedro ficasse preso. Por isso que permitiu aquele líder aprisionar ele. Mas só que a igreja de Jesus se levantou em amor para que Deus poupasse a vida de Pedro. Então nós, como igreja, nós precisamos levantar em oração intercessória. Nós oramos muito pouco. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida, na nossa casa, nossa vida pessoal e na igreja, de orar. Quanto mais a igreja crescer, mais nós precisamos desenvolver o ministério de oração. E isso não tem a ver com o meu grupo, com o seu grupo. Nós precisamos desenvolver ministério de intercessão. Porque a obra de Deus, o caminhar do discípulo de Jesus é oração e palavra, é oração e palavra. Nós precisamos reunir como igreja e orar para que Jesus venha salvar, para que Jesus venha quebrar a pedra do coração, para que Jesus venha abrir o entendimento, para que Jesus venha tirar a cegueira. E você talvez pode falar para mim, Francislene, não tem nada a ver, tem. E tem um texto que tem estado no meu coração há muito tempo, que é sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está lá em Apocalipse, fala que era uma igreja que o Espírito Santo sondou
E o Espírito Santo trouxe um diagnóstico para a igreja. E disse que a igreja precisava de 3 coisas: colírio para os olhos, comprar roupas novas para cobrir a nudez, porque espiritualmente estava desnudo, e ouro refinado pelo fogo. E isso é algo que a gente só vai começar a entender porque as coisas de Deus é um mistério. A gente só vai começar a entender se a gente buscar em Deus. Mas fala sobre o colírio. E o Espírito Santo usou João para escrever para o líder da igreja, porque o povo de Deus não estava enxergando como deveria. Porque colírio a gente usa no olho quando o olho não está bem, quando o olho não está lubrificando direito, quando não está enxergando, quando está com a pressão alta no olho para dar um glaucoma. Então, o diagnóstico que o Espírito Santo de Deus deu para a igreja era que a igreja deveria comprar colírio. Que o colírio fosse pingado. E nós só enxergamos direito quando a palavra de Deus, ela alcança o nosso coração. Quando a igreja ora e as fortalezas, as correntes da incredulidade, da indiferença, da carnalidade, do ego, elas caem por terra. E essa obra que aconteceu na vida de Pedro foi uma obra extraordinária, graças a uma igreja que se posicionou em amor e oração intercessória, incessante, perseverante, sem desistir, em favor de Pedro. E aí Pedro, ele experimentou o quê? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, Deus enviou o anjo. Gente, a palavra de Deus diz que não são, pois, os anjos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia diz nos Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus envia anjos para nos livrar, para nos guardar. E Deus enviou um anjo quando a igreja orou. Deus teve que intervir de maneira sobrenatural, porque se Deus não interviesse, Pedro ia morrer. Ele ia ficar preso, ele não ia ser solto e ele ia morrer. E Deus não queria que ele morresse, a igreja não queria que ele morresse e a igreja orou para que ele fosse liberto. E nós precisamos orar. E nós precisamos orar porque Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer regenerar, Deus quer resgatar. Mas a igreja precisa despertar em oração. E quantos homens Deus tem despertado dentro da palavra de Deus para a oração intercessória? Neemias Deus despertou, Daniel Deus despertou, Abraão Deus despertou, Moisés Deus despertou, Josué Deus despertou. E quantos homens Deus não despertou na oração? Elias e outros, na oração intercessória, para que a nação, para que o povo, para que vidas fossem livres do cativeiro, seja um cativeiro territorial, físico, emocional, espiritual. E eu quero que você se veja como Pedro e se pergunte: Deus, tem alguma coisa que tem me amarrado? Deus, será que tem 2 correntes me amarrando? Seja a corrente do ciúme, seja a corrente da competição, seja a corrente da cobiça, seja a corrente da pornografia, seja a corrente da indiferença, seja a corrente da falta de amor, seja a corrente da dureza de coração, que quando eu ouço a palavra de Deus, eu fico bravo. Eu olho para a pessoa que prega, eu vejo a defeito, eu desrespeito. Nós precisamos acolher a palavra de Deus com mansidão, com brandura, com amor. Nós precisamos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos regenerar. Jesus quer tratar o nosso caráter pela ação do Espírito Santo. E Pedro, aquele dia, ele experimentou uma obra de libertação física. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou naquela prisão, uma luz brilhou. E sabe qual é a luz que brilha na nossa vida? A luz da palavra de Deus. O Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz de Cristo, Jesus, a luz de Cristo, que é Jesus, ou a luz de Deus, que é Jesus, brilhou lá naquela cadeia.
E a luz de Cristo brilha em nós, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus, quando ele estava aqui na terra como homem, ele falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E já a luz, Jesus brilhou com salvamento naquela cadeia. E quando o anjo falou para Pedro: Pedro, acorda, Pedro, desperta, Pedro, levanta. A Bíblia diz que as correntes caíram das mãos de Pedro. E eu quero parar aqui, talvez eu volte nesse texto, mas eu quero te levar a refletir, de buscar em Deus, na palavra, na oração, falar: Senhor, tem alguma coisa que está me amarrando? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu te sirvo há tantos anos, eu ando com o Senhor há tanto tempo, mas Senhor, será que eu estou amarrada em alguma coisa? Como Pedro estava amarrado ali? Pedro ele foi preso por Herodes, mas havia o mal, o inimigo de Deus por trás daquele rei, para parar Pedro, para ele não pregar, para ele não orar para as pessoas ser curadas, para ele não ir onde ele deveria ir. E é isso, o mal quer fazer isso comigo, com você. O mal quer nos prender para que a gente não possa avançar naquilo que Deus quer que a gente avance. Para que a gente entre na depressão, para que a gente entre na mágoa, no cativeiro da mágoa, para que a gente entre no cativeiro do orgulho, para que a gente comece a brigar entre nós, para que a gente comece a se destruir. E Pedro, o anjo do Senhor entrou naquele cativeiro lá. Deus teve que agir de maneira sobrenatural. E eu sei que hoje Deus está agindo na minha vida, na sua vida, através da palavra. Porque onde a palavra de Deus chega, ocorre libertação. Aonde a palavra de Deus chega, a luz acende. A gente pode estar no escuro. E eu acho lindo um texto de Isaías que fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma resplandecente luz. Quem é essa luz? Jesus. Então, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós temos contato com a palavra de Deus, com o amor de Deus, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, a gente começa a enxergar, a gente começa a ver, a gente sai das trevas, a gente sai da caverna, o cativeiro é aberto. E Deus trouxe essa palavra no meu coração sábado, e eu creio. Eu quero liberar essa palavra debaixo da autoridade do nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para trazer vida. A palavra de Deus ela é poderosa para trazer libertação. A palavra de Deus, ela esmiuça a penha que está no nosso coração natural de homem, que é duro. A palavra de Deus, ela é como um fogo que purifica. Por isso que o Espírito Santo inspirou João, ele falou para a igreja de Laodiceia: eu peço que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, ouro amolecido, ouro purificado. E Deus quer fazer isso na nossa vida. O Senhor quer nos purificar, o Senhor quer nos limpar. Então eu não sei, eu desejo que o Espírito Santo fale ao seu coração, na sua linguagem, e que você busque de Deus: Senhor, será que como Pedro eu estou acorrentado? Com duas correntes? Correntes de medo, correntes de culpa. Eu, há muitos anos na minha vida, eu fui prisioneira do medo. Tudo eu tinha medo. E até pouco tempo eu era prisioneira do cativeiro da culpa, porque eu mesmo não me perdoava. E Jesus me libertou. Então, cada dia Jesus quer fazer uma obra nova em nós. Nós não estamos prontos, não. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos de santificação. A palavra do Senhor diz que nós devemos viver, buscar paz com todas as pessoas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus vem buscar uma igreja. Jesus vai voltar um dia. Hoje eu cantei muito hinos falando de que Jesus vem buscar a igreja. Você sabia que Jesus um dia vai voltar e vai buscar a sua igreja? Tem pessoas que não acreditam nisso, não. Mas Jesus falou. Jesus, quando ele ressuscitou, ele reuniu os discípulos dele antes dele ser assunto aos céus. E ele falou assim: olha,
Ele subiu e o anjo do Senhor falou assim: olha, não precisa ficar preocupado não, varões galileus. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar um dia. Jesus vai voltar um dia com glória. Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Mas a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja regenerada. É uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É uma igreja que se deixa ser tratada no seu caráter. É uma igreja que vive em novidade de vida. É uma igreja que mentia, mas que nasceu de novo e não vive na prática da mentira mais não. É uma igreja que vivia na imoralidade, no adultério, na fornicação, na impureza e nasceu de novo e não vive mais dessa forma, não. É uma igreja que odiava, mas que busca em Deus amar, porque amar não é fácil. Nós vivemos numa sociedade doente e nós precisamos ser curados e tratados do nosso afeto. Aprender a amar com Jesus, com Deus, que é a fonte do amor. E nós precisamos. Quem vingava, não vinga mais. Quem amava o dinheiro, que fica criando meios para aumentar seu salário, de explorar, de burlar impostos, de ganhar benefícios escusos, não faz mais isso, porque é regenerado, porque nasceu de novo, porque quer viver inteireza de coração, retidão na presença de Deus. Eu sei que são várias áreas da nossa vida que Deus tem que trabalhar. Eu falei 3 aqui que eu lembrei, mas são várias coisas que podem nos aprisionar, que podem nos prender, que quer nos amarrar para que a gente não venha proclamar o evangelho de Jesus, para que a gente não venha até as pessoas em amor falar das boas novas da salvação. Então eu quero te convidar nesse dia para você se colocar na presença do Senhor hoje. Às vezes a gente distrai tanto. Nós estamos vindo um feriado que a gente ouviu tantas palavras maravilhosas, que teve congressos, acampamentos, mas nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Falar: Deus, sonda, como diz o último versículo do Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, conhece os meus afetos, vai lá dentro de mim, lá na minha profundidade, lá onde ninguém vê. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, se eu estou cega, se eu estou precisando de um colírio para enxergar do jeito que o Senhor quer que eu enxergue. Um colírio que vai fazer os meus olhos serem bons. Porque Jesus disse lá em Mateus que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo ele será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, olhos de julgamento, olhos de indiferença, olhos de discriminação, nós estamos nas trevas. E Jesus fala isso na sua palavra. Nós devemos pedir: Senhor, me sonda. Talvez eu estou achando que eu estou bem vestida espiritualmente, mas eu estou nua. Me dá vestes de santidade. Me dá vestes de pureza, me dá vestes de misericórdia, me dá vestes de amor. E me ajuda a buscar em Ti a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza, gente, ela vem do céu. A verdadeira riqueza, ela é purificada pelo fogo do Espírito Santo, que não destrói, mas que purifica, santifica e amolece. E Deus quer fazer essa obra na sua igreja. Deus quer fazer essa obra na minha vida, porque eu sou igreja do Senhor Jesus e você é igreja do Senhor Jesus. Então Pedro, ele experimentou libertação, porque Deus agiu de uma maneira sobrenatural, no sobrenatural, e livrou ele de um cativeiro. E às vezes o mal quer nos amarrar. Quando nós guardamos mágoa, quando nós vivemos em amargura, vivemos em indiferença, vivemos em orgulho, vivemos em vingança, nós estamos acorrentados no cativeiro do maligno. E aí nós estamos amarrados. Nós não podemos fluir, nós estamos presos. E o Senhor